Tudo bem? Descansaram? Ok, que bom, né? Pedi para você abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Vamos ler os 7 primeiros versículos. Salmo 119. Diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos, ó Deus, pela tua grande bondade e misericórdia, ó Pai, nas nossas vidas. Misericórdia é essa, ó Deus, que a tua palavra nos diz que se renova a cada manhã, ó Pai. E nesta manhã, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, para continuar aprendendo, ó Pai, quais são os teus retos juízos, ó Deus, o que a tua palavra, ó Deus, nos ensina a respeito da nossa vida. Pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor abra, ó Deus, o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, receber a tua palavra com gratidão, ó Deus, e também, ó Pai, colocar em prática, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a compreender, ó Pai, a tua palavra, de forma, ó Pai, que ela seja viva em nossas vidas, ó Pai, e possamos testemunhar, ó Deus, diante dos homens, a tua obra, ó Deus, de salvação nas nossas vidas. Cuida, ó Pai, para que isso, ó Pai, seja verdade nos nossos corações. E que possamos, ó Deus, render louvores de gratidão ao Senhor, ó Pai, por essa grande salvação que o Senhor tem nos dado. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor neste momento. Vamos ficar de pé? Vem, esta é a hora da adoração. Vamos louvar o Senhor. Esta é a hora da adoração.
língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, Toda língua. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Vamos louvar? aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos já ouviram essa música? O Verbo, Daniel Ludwig. Quantos? Então a gente vai ensinar para vocês. É uma música bem fácil, uma música inspirada na palavra de Deus, no livro, no primeiro capítulo de João, fala sobre o Verbo. Então vou ensinar um trechinho para os irmãos pegarem e aí depois a gente canta, ok? Então nessa parte, no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo... Deixa eu só mudar aqui, irmãos, calma aí. Ó, agora vai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ok? Deu para pegar? E aí vamos para a parte do coro.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos tua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Ok? Então vamos louvar? Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Vamos cantar novamente aquela música que aprendemos ontem, juntamente com a irmã Audrey. Pode vir à frente, vamos louvar mais uma vez.
Bom dia, irmãos. Quero agradecer a Deus, louvar o Senhor e adorar esse dia tão gostoso que Ele preparou para a gente, tão abençoado. Então, eu gostaria que vocês ficassem em pé também. Eu sei que vocês sentaram, se sentiram, agora sim. Não, a gente vai ficar em pé para adorar o Senhor. Agora vocês já aprenderam a música, esse louvor. E eu gostaria que vocês cantassem com a gente. Podem sentar, queridos. Pastor Clodoaldo, tem a palavra neste momento. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam nos corações de todos nós. Amém. Estamos chegando ao final, nosso último tempo juntos aqui, e eu espero que realmente Deus tenha ministrado ao seu coração e você possa ter percebido o pastoreio dele na sua vida através
desse tempo que nós passamos juntos e todas as coisas que Deus permitiu que nós desfrutássemos aqui juntos. Hoje nós vamos ver mais um aspecto, agora focando na pessoa do Senhor Jesus, sobre a forma como Ele cuida das nossas vidas, né? Como eu havia prometido para vocês na sexta-feira, né? Na sexta nós veríamos um texto sobre Deus, né? Deus como nosso pastor, que foi o texto de Davi, e como que Deus nos conduz e nos pastoreia. Aí ontem nós fizemos um estudo bíblico aqui, né? Foi uma aula, né? Minha esposa falou, hoje foi uma aula, né? Uma aula de teologia, um pouco de teologia, né? Falando sobre as alianças no Antigo Testamento e como para aquelas alianças o casamento e a geração de filhos tinha importância, então as pessoas esperavam casar e ter filhos pelo significado daquelas alianças, o que também não excluía aqueles que não se casavam e não tinham filhos. Eles também podiam participar daquelas alianças, mas as pessoas acabavam tendo um entendimento um tanto equivocado e colocando um peso muito grande sobre o casar e ter filhos. E aí vimos a nova aliança, quando Jesus começa a ministrar, ele coloca que o casamento e o ter filhos não é tão importante assim, não é uma coisa imprescindível na nova aliança, e por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que quem casa não peca, e quem não casa também não peca, não é? Ambos estão dentro da nova aliança, estão sendo abençoados por Deus, então Deus coloca todos no mesmo lugar e todos sendo abençoados na nova aliança. Hoje eu quero dirigir o seu pensamento para nós juntos aqui meditarmos sobre a necessidade que nós temos de conhecer mais Deus para que o adoremos melhor. Porque nós temos conceitos sobre Deus e esses conceitos, eles não são prontos, eles não são terminados, eles são inacabados, é uma realidade para nós. A Bíblia nos diz isso. Nós conhecemos a Deus, temos conhecido Ele o suficiente para sermos salvos, para termos a garantia da nossa salvação, temos conhecido Ele o suficiente para sermos cuidados por Ele, para termos um relacionamento na igreja dEle, com os nossos irmãos em Cristo. No entanto, nós não o conhecemos como nós podemos conhecê-lo. E a Bíblia nos diz isso. A Bíblia tem um mandamento, foi citado aqui já, Oséias capítulo 6, versículo 3, onde diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando a palavra de Deus nos dá esse mandamento, significa que nós ainda não conhecemos Deus como nós devemos conhecê-lo. Ainda não temos o entendimento completo a respeito de Deus. Aliás, o nosso conhecimento de Deus, ele é muito misturado com os nossos desejos. Muitas coisas que nós achamos que é Deus, na verdade, são nossos desejos de que Ele seja assim. Tem um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, né, um livro lançado pela editora Fiel já há alguns anos. No começo daquele livro, o autor do livro, o pastor Mark Dever, ele conta uma experiência de que uma vez ele estava dando uma aula, numa classe de teologia, e aí um dos alunos, quando ele começou a falar sobre Deus, um dos alunos pediu a palavra e disse assim: professor, eu penso sobre Deus, eu acho que Deus ele é assim, ele é amoroso, mas não é intrometido, ele é sábio, mas não é um desmancha-prazer, ele é isso, ele é aquilo, e começou a definir Deus, aquele aluno. Aí o pastor Mark Dever falou para aquele aluno assim: olha, meu irmão, nós queremos te agradecer, mas nós estamos interessados em saber quem Deus é de fato, e não em quais são seus desejos. Porque, na verdade, muitas vezes nós desejamos que Deus seja de um jeito, e Ele não é daquele jeito que nós desejamos. Na verdade, muito do nosso conhecimento de Deus é misturado com aquilo que eu desejo que Ele seja. É por isso que Deus, muitas vezes, Ele é apresentado, até mesmo por nós, crentes, como se Ele fosse um Papai Noel, né? Um velhinho de barbas brancas que pega seus filhinhos, põe no colo e diz para eles: o que vocês desejam? Ho, 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 ho. Não é? Parece que Deus, Ele é alguém que vai sempre satisfazer meus desejos, porque Ele é bom, não é verdade? Então, aí a nossa adoração a Ele nem sempre é aquela que deve ser, porque nós não o conhecemos como devemos conhecê-lo. Falta-nos ainda entendimentos a respeito de Deus. Muitos crentes se decepcionam porque eles não conhecem o Senhor como deveriam. Por que os discípulos ficaram tão frustrados quando Jesus morreu?
Jesus havia dito para eles várias e várias vezes: eis que eu vou a Jerusalém, serei entregue na mão de pecadores, serei açoitado, humilhado e morto, e ao terceiro dia ressuscitarei. Ele falou isso várias vezes, e quando ele morre, era só eles esperarem 3 dias, ele havia prometido. Mas eles ficam confusos, com medo, se escondem, ficam decepcionados, e aí quando Jesus ressuscita, ele aparece para algumas mulheres, as mulheres vão contar para os discípulos, eles duvidam, eles acham que elas estão delirando, porque faltava conhecimento para eles a respeito do Senhor Jesus. E aí quando o Senhor Jesus ressuscita, aparece para eles, eles ainda faltam com o conhecimento. E eles perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, será esse o tempo então que restaurarás Israel? Eles queriam um reino físico, eles queriam reinar com ele fisicamente, queriam tirar proveito do reino. A despeito de tudo que Jesus havia ensinado, eles ainda faltavam com conhecimento. E aí o Senhor Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas quanto a vós, receberei sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, veja como era difícil até mesmo para os discípulos que tiveram o mestre, diante deles por 3 anos ensinando, eles ainda não compreendiam. Nós somos assim também. Nós não conhecemos o Senhor e por isso a nossa adoração a Ele não é como deve ser. E o apóstolo Paulo também nos diz, que em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11, ele diz assim: agora eu vejo em parte, como que por um espelho. Lembrando que espelho naqueles dias não eram como esses espelhos que nós temos hoje. Naqueles dias espelho era um bronze polido, e então você olhava a sua imagem no espelho, ela não representava exatamente você, ela era uma imagem ofuscada, distorcida. Ele diz: agora nós vemos como espelho, ou seja, uma imagem distorcida, mas quando ele vier, então nós o veremos face a face, então eu conhecerei como eu sou conhecido. Então nós ainda vamos conhecer mais dele, nós ainda o veremos melhor do que nós vemos hoje, e então por isso que na eternidade a nossa adoração vai ser perfeita. 1 João também, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é, e seremos como ele é. Então nós somos uma obra inacabada, Deus não terminou conosco ainda. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós somos uma obra inacabada, e por isso a nossa adoração não é aquela que deve ser. E Deus cuida de nós, Ele nos ensina, ministra no nosso coração, para que nós possamos cada vez mais conhecê-lo. E para conhecê-lo, Ele usa um daqueles expedientes dele que muitas vezes nós não compreendemos. O seu jeito único de nos pastorear e nos conduzir. Para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. É uma passagem pela qual eu tenho muito apreço. Já preguei nessa passagem aqui algumas vezes, e sempre que eu penso do cuidado de Deus, essa passagem é uma das primeiras que me vem à mente. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu vou ler, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma!
e, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Meus irmãos, todo ser humano, ele é um adorador. Todos nós nascemos adoradores. Está na nossa essência adorarmos alguma coisa. Nós somos adoradores. Não existe uma pessoa neste mundo que não seja um adorador. Deus nos criou com o propósito de adorá-lo. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz que Deus é digno de receber toda a honra e todo o louvor, porque todas as coisas Ele criou para o louvor da sua glória. Então Deus nos criou para que nós o adoremos. Deus criou o homem a fim de que ele fosse adorado pelo homem. Agora, o que é interessante, né, é o que os ateus, os céticos criticam a respeito de Deus, é o fato de Deus querer adoração. Aí então eles dizem: que Deus é esse que fica pedindo que os homens se dobrem diante dele e o adorem? Então lançam dúvidas sobre a existência de Deus, que ele é fruto da nossa imaginação. E por que Deus exige adoração? Por que tem que se adorar a Deus? É interessante, eu costumo dizer que Deus, ele não é como nós. Nós queremos ser adorados, mas porque nós nos enchemos com isso, nós alimentamos o nosso ego. Deus não precisa disso para viver. Ele é autoexistente, ele não precisa de adoradores para viver. Mas Deus, por ser quem Ele é, quando Ele nos cria para sermos seus adoradores, o que Ele está dizendo é que se eu não o adorá-lo, eu morro. O fato dele dizer que eu devo adorá-lo, Ele está dizendo que Ele quer que eu viva. Porque adorar a Deus é viver. A adoração a Deus é a própria respiração do crente. O crente tem que adorar a Deus para que ele se mantenha vivo. Por isso é que o lugar de morte eterna é o lugar de pessoas que não deram a Deus a adoração, que Jesus chamou de inferno. É o lugar dos mortos, aqueles que não quiseram adorar a Deus, aqueles que vão sofrer a morte eterna, porque não deram adoração a Deus. Quando Deus nos chama a adorá-lo, Ele nos chama porque Ele quer que vivamos. Por isso é que Paulo, quando ele fala da igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar fique cientes de como se deve proceder na igreja, a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que interessante como o apóstolo Paulo definiu a igreja. A igreja de Deus, casa do Deus vivo. O que é a igreja? Igreja é o lugar de vivos. O que é o mundo? O mundo é o lugar de mortos. Agora, por que eles são vivos? Porque eles adoram o Deus vivo. Então, adorar a Deus é uma questão de vida, é viver. Por isso que Deus quer que nós aprendamos cada vez mais na adoração o que é de fato adorar. Porque somos adoradores, a questão é quem nós estamos adorando, não é? Nós corremos um risco muito grande de adorar a nós mesmos sem perceber que estamos adorando a nós mesmos. Por exemplo, quando nós duvidamos do cuidado de Deus, ou quando nós fazemos exigências a respeito do que precisamos para sermos felizes, nós estamos adorando a nós mesmos. A gente viu na sexta-feira, né? Nós somos ovelhas. Ovelhas não sabem o que precisam para ser felizes, para serem felizes. Ovelhas não têm condições de determinar quais são suas necessidades para que sejam satisfeitas. Ele é que decide. Por isso que nós devemos adorar a Ele. Quando eu exijo alguma coisa para a minha vida e fico: Senhor, se o Senhor não me der isso,
Eu não sou feliz, eu não sou satisfeito, isso tem que acontecer na minha vida, a minha esperança está nisso. Na verdade, você está adorando a si mesmo e fazendo daquele objeto do seu desejo ou daquela circunstância do seu desejo a sua idolatria. A Bíblia nos diz que nós podemos desejar coisas, nós podemos ter bons desejos, mas quando esses desejos assumem a liderança do nosso coração, assumem o lugar principal do nosso coração, esses bons desejos se tornam maus desejos e nós nos tornamos idólatras. Nós deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar a nós mesmos. O que é ser um idólatra? Ser um idólatra não é uma pessoa, nós reduzimos a idolatria, até porque nós vivemos num país católico, de herança católica, nós reduzimos a idolatria a se dobrar diante de uma imagem. Quando se fala em idolatria, é isso que vem à nossa mente, né? Eu vi um pastor uma vez falando que ele foi na Índia e ele visitou um daqueles templos hindus, então lá tinha uma imagem enorme, e as pessoas se dobrando diante daquela estátua, colocando moedas aos pés daquela estátua, e aí ele olhou aquilo criou uma repulsa nele, ele ficou tão triste com aquela cena, com aquele ambiente ali, um peso naquele ambiente, as pessoas se dobrando diante daquela imagem de escultura, e aí ele fez uma oração, ele disse: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como essas pessoas. E tão logo ele terminou aquela oração, veio na mente dele, como se Deus estivesse dizendo assim: você só não se dobra diante daquela imagem, mas tem muitas coisas no seu coração diante das quais você se dobra. Nós podemos ser idólatras. Quando eu coloco algumas coisas, Senhor, se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu não serei feliz. Eu estou sendo idólatra. O Salmo 37, versículo 4, vai dizer: agrada-te do Senhor, seja Ele suficiente para você. Não determine outras coisas que sejam suficientes para você ser feliz. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol, e o teu direito como a luz ao meio-dia, como o sol ao meio-dia. Então, Deus tem que ser suficiente. Quando Ele não é suficiente, eu estou sendo idólatra. Porque eu determinei a minha felicidade baseada em alguma coisa, alguma circunstância. E por isso que nem sempre nós o adoramos como nós devemos adorá-lo. Então, isso demonstra que nós vivemos um misto de adoração. Ora, nós adoramos a Deus como convém, mas em momentos da nossa vida, em circunstâncias das nossas vidas, nós nos tornamos idólatras demais, nós adoramos outras coisas. Então nós precisamos conhecer a Deus para que nós possamos adorá-lo como convém, como é bom para nós que nós o adoremos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai desistir de você, mesmo que você em determinados momentos não adore a Ele, Ele vai corrigir você, porque se tem uma coisa que é certa na sua vida, se você é crente, salvo em Cristo Jesus, eu creio que você é. Se tem uma coisa certa, é que você vai aprender a adorá-lo. Eu vou aprender a adorá-lo. Ele vai me corrigir, vai se revelar a mim, vai mostrar para mim seus propósitos, porque Ele tem algo bom para a minha vida, que é me levar a adorá-lo, porque isso é vida para mim, e Ele quer que eu viva, Ele não quer que eu morra. Eu falo que Deus não é como aquele jogador de futebol, que quando faz um gol, aí ele corre para a torcida. Eu sei que a maioria mulheres aqui, mulheres não são muito afeitas a futebol, mas certamente já viram essa cena, o jogador que corre para a torcida, põe a mão aqui no ouvido e fica assim: ó, me adorem, veja o que eu fiz para vocês, acabei de fazer um gol para vocês, gritem meu nome, vai, falem. Deus não é assim, Ele não precisa disso. Isso somos nós. Deus quer que nós o adoremos porque nós precisamos adorá-lo, não porque Ele precisa que nós o adoremos. E Ele vai fazer de nós adoradores. Então Deus, Ele está cuidando de nós quando Ele nos ensina a adorá-lo em exclusividade. Isso porque Ele sabe dar boas dádivas aos seus adoradores. Qualquer outra coisa que nós adoremos são deuses maldosos, são idolatrias, coisas maldosas que não trarão nenhum benefício para nós. Então Deus quer que nós o adoremos para que nós vivamos, é a nossa
respiração a nossa adoração. E Deus quer que nós, então, nos mantenhamos vivos. Então, quando nós não adoramos Deus, nós terminamos adorando a nós mesmos. Por isso que pessoas estão correndo atrás de seus desejos e estão sempre frustradas. Judas foi um homem que viveu aos pés do Senhor Jesus por 3 anos, viu tudo que o Senhor Jesus fez, mas o seu amor era pelo dinheiro, né? Ele viveu pelo dinheiro. E ele fez tudo pelo dinheiro. João capítulo 13 vai dizer que ele que cuidava da bolsa que o Senhor Jesus trazia, onde se guardava o dinheiro, ele roubava aquele dinheiro. E ele esperava que o Senhor Jesus fosse um rei terreno e ele pudesse estar ao lado de Jesus e ter muito dinheiro. Mas quando ele viu que Jesus estava decidido realmente a morrer, ele foi e negociou Jesus por 30 moedas de prata, não é? E quando ele recebeu aquelas 30 moedas de prata, era o seu Deus, era a sua adoração, aquele Deus não pôde satisfazer ele. Frustrado, com remorso, ele foi e se enforcou. Agora o que é interessante, detalhe do texto, nem se enforcar ele conseguiu, que a corda arrebentou e se espatifou nas pedras. O fim triste de alguém que não adorou o Senhor, mas adorou as coisas, ele determinou aquilo como felicidade para ele, e ele foi um homem frustrado. Então, quando nós não adoramos a Deus, os nossos deuses não nos satisfazem, não produzem vida em nós. E às vezes a gente diminui os nossos desejos, tentando dar um ar de santidade para eles. Às vezes é um desejo idólatra do meu coração, mas a gente diz assim, mas o que tem de errado nisso, né? Eu só queria ter uma situação melhor. Será que é errado desejar isso? Veja, a gente dá uma diminuída dos nossos desejos para dar um rótulo de santidade para eles. Não é? Na verdade, a gente está perseguindo aquilo com todo o nosso ímpeto e a gente determinou que aquilo é a nossa felicidade. Nós precisamos daquilo, mas a gente dá uma diminuída, assim, né? Dá uma disfarçada neles. A gente diz, não, o que tem? Mas eu só queria isso. Eu só queria um pouco de respeito nessa vida. Eu só queria um pouco de amor nessa vida. Eu só queria uma circunstância melhor. Então, nós tentamos disfarçar nossos desejos, mas nem sempre eles são desejos legítimos, né? Então, sabe o que a gente faz? Como você compara o seu desejo, aquilo que você deseja, por exemplo, com a oração de Abacuque? Lembra o que Abacuque fez lá no final do livro de Abacuque, né? Ele termina dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e para mim também, para nós. E se os nossos desejos, aqueles que nós estamos nutrindo hoje, nesse dia, e se os nossos desejos nunca forem satisfeitos? Se Deus resolver dizer não para nós, como ele disse para o próprio filho dele, né? O melhor de todos disse, Pai, eu tenho um desejo, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Pediu 3 vezes. E o pai dele disse, não, meu filho, você vai beber esse cálice. E ele se conformou e foi para o cálice. Foi beber o cálice. E se nossos desejos não forem satisfeitos? Estou fazendo chover no seu piquenique, né? Eu não resisto. Eu não posso ver uma toalha xadrez estendida e uma cesta de alimentos. Mas e se Deus não fizer? Abacuque, ele se conformou, ele disse, Senhor, se o Senhor não atender os meus desejos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
E se Deus não atender? Nós seremos capazes de exultar no Deus da nossa salvação? O adoraremos? Ele é a nossa vida, não ovelhas no curral, não gado no pasto, não uvas na parreira, azeitonas na oliveira. É Deus. Deus tem que ser suficiente para nós. Então, se nossos desejos não se adequarem aos propósitos de Deus, nós seremos frustrados, com certeza, não é? Então, Deus deseja que nós o adoremos. Então, se somos adoradores do Senhor Jesus, Ele vai nos levar a adorá-lo como convém. Então, como Jesus nos ensina a adorá-lo? Como Ele faz? Como Ele age para que nós aprendamos a adorá-lo? Essa passagem aqui de Mateus, ela é muito interessante. As pessoas leem essa passagem e se prendem ao milagre. Ao milagre. Irmãos, uma dica aqui. Eu tive um professor no seminário, que foi, na verdade, o meu pai na fé, por quem eu tenho muito apreço. É meu amigo. Depois do seminário nós nos tornamos amigos, e ele continua sendo meu professor, e por vezes no meu ministério eu tenho ido conversar com ele para pedir conselhos, para ouvir o que ele tem a me dizer, e continuo sempre aprendendo com ele, né? E tem até algumas ovelhas dele aqui, né? A irmã Marilene, inclusive, é ovelha dele, né? O pastor Edson Naves, não é? Que é um homem que Deus usou muito e tem usado muito na minha vida. Ele dizia assim, quando ele estava dando aula, ele falava assim: olha, gente, esse negócio aqui não está aqui na aula não, mas eu vou dar para vocês de brinde, né? Então eu vou dar uma coisa de brinde para vocês aqui. Quando vocês lerem os milagres de Jesus, não se prendam ao milagre. O milagre tem um propósito de ensinar o caráter do Senhor Jesus e revelar a nossa fraqueza. Esse era o propósito. Aí a gente se prende no milagre e fica querendo que Deus repita os milagres hoje. E Ele não prometeu repetir milagre hoje. E crentes são frustrados porque ficam esperando que Deus vai fazer os milagres hoje. Os milagres tinham um propósito para aquele momento ali. Não que Deus não... veja bem, eu não estou dizendo que Deus não faz milagre hoje. Se você disser que eu disse que Deus não faz milagre hoje, eu nego tudo. E se você disser que está gravado, eu falo que é montagem. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagre hoje. Eu estou dizendo que havia um propósito para os milagres no ministério de Jesus, que era revelar as credenciais do rei e o ambiente, as circunstâncias do seu reino, mas eles negaram o rei, rejeitaram o rei, e por isso ele reteve os milagres. Por isso que nós não vemos tantos milagres hoje, porque nós crucificamos o rei. Nós não quisemos que ele reinasse sobre nós, e então ele lançou o reino para o futuro. E quando ele vier para reinar, aí nós vamos ver tudo aquilo que aconteceu lá nos milagres dele, acontecendo no reino. Não tem demônio no reino, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Não tem doença no reino, ele curou as doenças. Não tem fome no reino, porque ele multiplicou alimentos. Não tem morte no reino, porque ele ressuscitou Lázaro, ninguém vai morrer no reino dele. E sabe o que não tem no reino? As dificuldades que a natureza nos impõe hoje. Já percebeu como a natureza nos impõe dificuldades? Tem hora que está frio, tem hora que está calor, tem hora que dá enchente, pessoas têm que deixar suas casas. Nada nesse mundo aqui é o que deveria ser. Nada é, porque foi afetado pelo pecado. Lembra quando Adão pecou? O Senhor disse, porque destes ouvido, Gênesis capítulo 3, versículo 17, porque destes ouvido à tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu disse que não era para comer, maldita é a terra por tua causa. A terra está sofrendo os efeitos do pecado. Agora, por que Jesus andou sobre as águas? Acalmou a tempestade? Ele está dizendo, no meu reino a natureza não vai ser contra vocês. Isso é o reino, por isso que eu quero que Jesus venha reinar. Eu quero ver isso. Eu quero ver aquilo que Adão e Eva viveram antes do pecado, quando o jardim tudo era perfeito. A natureza não era contra eles. Há lugares neste mundo que não nos aceitam. Tem lugares nesse mundo que são extremamente inóspitos para nós. E Romanos capítulo 8 diz que a própria natureza aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele há de restaurar todas as coisas. Fecha o parênteses. Isso aqui que foi o brinde.
A gente tem que entender os milagres. Não podemos nos prender ao milagre em si, mas ver o ensino que está por trás dele, o propósito de Deus por trás dele. Então, o milagre é para ensinar o caráter de Jesus e a nossa fraqueza. Por isso que quando ele curava paralíticos, ele está dizendo que espiritualmente nós não podemos ir até ele, porque nós não temos pernas para ir até ele. Então, ele nos dá pernas para que nós possamos ir até ele. Então, o que isso significa? Ele nos amou primeiro, para que nós o amássemos depois. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. João 15:16. Então ele é que sempre age primeiro, por isso é que ele viu um cego de nascença e curou a cegueira daquele homem, para que aquele homem pudesse vê-lo, porque ele já tinha visto o primeiro homem, e depois o homem de ser curado o viu. Então sabe por que você é salvo? Porque você é um crente? Porque ele te viu primeiro, porque você nunca o veria. Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Os nossos pés são velozes de derramar sangue, a nossa boca urde engano, veneno de víboras há nos nossos lábios, nos diz Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Nós nunca iríamos a Ele, mas Ele nos viu e veio. Veja, quando Ele cura aquele cego de nascença, é para nos ensinar isso. E aqui Ele faz um milagre. Ele quer ensinar os seus discípulos aqui. Então, como ele ensina, o que ele usa, por que ele faz aquele milagre? Qual é o propósito dele de fazer aquele milagre? Por que ele conduziu aquela circunstância daquele momento ali, daquela forma, não é? É o jeito dele de nos ensinar a adorá-lo. Então, o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus conduz os seus servos de maneira que aprendam a adorá-lo. E como ele faz isso? Primeiro, ele nos conduz a situações difíceis. Veja o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja o verbo aí, compelir. Ele compeliu seus discípulos a embarcar e atravessar o mar. A ideia aqui é que Jesus levou seus discípulos a entrar no barco e atravessar aquele mar por força. O verbo compelir significa isso, empurrar. Jesus empurrou seus discípulos para dentro do barco, dando uma ordem para eles, insistiu com eles de que eles entrassem no barco e atravessassem aquele mar. Esse verbo significa, inclusive, que os discípulos não queriam ir. Porque se eles quisessem ir, o verbo não seria compelir. O verbo seria, pediu Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, eles entraram e foram. Mas o verbo não é esse. O verbo diz, compeliu Jesus os seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar. Significa que eles não queriam ir. Sabe por que eles não estavam entendendo? Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus tinha saído da presença de Herodes, porque ele ouviu dizer que Herodes prendeu João Batista, matou João Batista. Então Jesus não queria um embate com Herodes, ele não queria enfrentar Herodes, porque não era o momento ainda. Então ele sai e vai para Galiléia, num lugar que ele queria descansar, ele queria sossego. O Senhor Jesus, às vezes, ele queria sossego. Sabe por quê? Não porque ele estava pensando em si mesmo. Os momentos em que Jesus queria sossego, ele queria se apartar, ele queria ficar sozinho, era o momento em que ele queria ter um tempo com Deus, com o Pai. Jesus sempre fazia isso. Ele se retirava para ter um momento a sós com o seu Pai. E ele quis fazer isso. E ele vai para aquela região, então ele quer ficar sozinho, ele e seus discípulos. Mas as multidões ouvem que ele foi para lá e vão atrás dele. Então o Senhor Jesus abre mão do seu descanso para servir aquelas multidões. E quando as multidões chegam perante ele, ele começa a ministrar, a ensinar aquelas multidões, curar seus enfermos, ele abre mão do descanso dele. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? A gente planejou tudo direitinho para a gente descansar, não é? E Deus vem e interfere, e aí a gente fica bravo, né? Eu tinha planejado uma coisa diferente para esse momento aqui, aí já me vem esse irmão aqui, essa irmã precisando de ajuda, atrapalhou os meus planos. E a gente não entende a soberania de Deus, né? O nosso Senhor Jesus não era assim. Ele quis ficar sozinho, quis se retirar, mas as multidões vieram. E quando as multidões vieram, ele as serviu. E aí estava ficando tarde, estava fechando o Walmart. E aí os discípulos falaram, Senhor, não tem onde comprar alimento. Manda essa multidão embora. E aí Jesus falou, dai-lhes vós mesmos de comer. Sirvam essa multidão. Ele disse, Senhor, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Me dá aqui. E deram para ele. O pouco na mão dele é muito. Você acha que você não tem condições de servir? O que você tem é pouco?
põe na mão dele para você ver. Põe o seu pouco tempo na mão dele para você ver o que ele faz. Colocaram na mão dele, ele deu graças, multiplicou aquilo, deu para os discípulos. Aliás, é o contrário, né? Ele deu para os discípulos e depois multiplicou. O texto vai dizer que ele deu nas mãos dos discípulos, enquanto os discípulos foram distribuindo, o pão ia sendo multiplicado, o peixe ia sendo multiplicado. E ele alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabe o que significa? 20.000 pessoas, pelo menos. 20.000 pessoas. Porque são 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tradicionalmente, Cristo é seguido mais por mulheres do que por homens. Olha aqui esse ambiente. A prova está aqui, diante de vocês. Então, se tinha 5.000 homens, tinha muitas mulheres. Muitas mulheres. E, na média, as mulheres tinham 4 filhos. Então, no mínimo, era 20.000 a 25.000 pessoas. E ele alimentou todo mundo. Então, o momento ali era muito emotivo, muito propício. Os discípulos falam: Senhor, nós precisamos fazer do Senhor rei. Porque olha o que o Senhor faz, o Senhor alimenta todo mundo. Olha, o Senhor está popular, agora as multidões vieram atrás do Senhor. Aqui é o momento de nós declararmos que o Senhor é rei. O Senhor tem que reinar sobre nós. Senhor, expulsa esses romanos daqui, devolva-nos o reino, porque o Senhor é o nosso rei. Mas tudo pensando não em adorá-lo, mas pensando nos benefícios do reino. Pensando que o reino pode me servir. Aí o Senhor Jesus então despede as multidões, fica sozinho com seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos: quanto a vocês, entrem nesse barco e atravessem esse mar. Mas por que, Senhor? Por que a gente tem que fazer isso? Eu estou mandando. Entrem nesse barco e atravessem esse mar. Mas estava tão bom aqui, Senhor, o Senhor acabou de multiplicar alimentos, o Senhor alimentou muita gente. Olha o clima festivo que está aqui, está tudo tão bom para nós, nós não queremos ir. Vão, compeliu. Por quê? Que ele quis que eles entrassem no barco. Porque ele sabia que eles passariam por uma tempestade. Às vezes, ele nos conduz a situações difíceis para que nós aprendamos a adorá-lo. Nós precisamos adorar ele. E às vezes ele vai nos conduzir a situações difíceis. Jesus não os mandaria para algo que fosse ruim para eles. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Às vezes, momentos difíceis são o melhor para nós. Essa é uma das verdades mais difíceis de se entender na Bíblia. Que momentos difíceis são úteis nas mãos de Deus para o nosso bem. É por isso que eu falei para vocês no começo, né, que às vezes a gente pensa em Deus, pensa nas coisas do Senhor de uma forma muito emotiva. Nós não conhecemos Deus, os expedientes que Deus usa. E às vezes, quando nós estamos em meio a um problema, é difícil para nós entendermos como aquilo pode ser bom para nós, mas é bom. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom eu ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que o salmista diz: foi-me bom eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Deus, ele às vezes nos envia a situações difíceis, nos empurra para situações difíceis, para que nós aprendamos a adorá-lo. Esse é o propósito de Deus. É por isso que às vezes o crente está em meio a uma situação difícil, ele não entende o cuidado de Deus. E às vezes ele ora para que Deus tire aquela situação difícil, que Deus o afaste daquela situação difícil. Deixa eu dizer para você, as nossas situações difíceis, elas podem ser afastadas de nós. Deus pode, mas Deus não vai afastar enquanto eu não tiver aprendido alguma coisa. E às vezes o crente insiste tanto e Deus afasta. Mas sabe o que acontece? Crente repete de ano, sabia disso? Crente repete de ano. Aí Deus fala: coloquei você nessa aula e você não aprendeu, vou ter que colocar de novo. O que é bom, irmãos? Passar na primeira vez ou repetir? Eu vi uma vez um aluno que falou assim: rapaz, acho que eu vou ser professor da 7ª série, tanto que eu já repeti a 7ª série. Quando eu não aprendo a lição, Deus manda de novo. Está escrito em Hebreus capítulo 5. Ele diz assim: amados, havendo decorrido o tempo, já devíeis ser mestres, contudo, como
fostes tardios em aprender, tendes necessidade que se vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Veja, Deus faz a gente repetir de ano. Então é bom que a gente aprenda logo, vamos aproveitar. Quando eu vejo crentes em situações difíceis e eu os estou aconselhando, eu digo, meu irmão, não desperdice esse seu sofrimento. Não desperdice essa situação difícil. Aprenda com ela. Não saia do outro lado. Não chegue do outro lado desse mar que Deus colocou você sem aprender uma lição. Não chegue lá sem ter aprendido nada. Aproveite o seu sofrimento. Às vezes o crente fica orando tanto para Deus. Tira, Senhor, me afasta dessa circunstância. Muda essa circunstância. E ele não está aberto para aprender com aquilo, para Deus revelar para ele o que tem no coração dele. Então, as aflições pelas quais nós passamos, elas são boas para nós e não são surpresa para Deus, porque Deus é que nos colocou nela. Por isso que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, não estranheis o fogo ardente da provação que sobrevém destinado a provar-vos. Pelo contrário, antes vos alegreis, porque sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis quando Ele vier. Então nós não devemos estranhar. Irmão, se tem uma coisa certa na nossa vida, até Jesus voltar, é que haverá momentos difíceis para cada um de nós. Então, por isso que Pedro fala, não estranhe, isso é o normal da vida cristã. Sabe o que eu falo assim? Quando Deus foi salvar o apóstolo Paulo, na época chamado de Saulo, né? Deus mandou Ananias ir pregar para ele. Né? Na verdade, quem pregou primeiro foi Jesus. Né? Jesus apareceu para ele e ele então ficou cego. Já viu alguém ficar milagrosamente cego? Engraçado, já vi crente orando para as pessoas não recuperarem da cegueira. Né? Mas se você conhece alguém que está duro para se converter, ora para ele ficar cego. O Senhor faz um milagre, deixa esse camarada cego. Porque Paulo ficou milagrosamente cego. Ele estava enxergando, de repente ele não enxergava mais. O Senhor Jesus apareceu, ele ficou sem enxergar, ficou 3 dias sem comer e sem beber. E aí ele entra em Damasco, e o Senhor fala para Ananias, Ananias, vai lá orar por ele, porque eu falei com ele está cego, ora por ele para que ele recupere a visão. Aí Ananias não quer nem ir, esse Paulo não era fácil, né? Ananias falou, Senhor, eu vou lá, o camarada está matando todo mundo aí, prendendo todo mundo, o Senhor está dizendo para eu ir lá? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E você ainda vai dizer uma coisa para ele. Irmãos, eu não queria estar na pé de Ananias. Você vai dizer uma coisa para ele. Ele é bravo, está com cartas autorizando a prender vocês, mas você vai chegar lá e dizer para ele assim, Ananias, Deus mandou eu dizer uma coisa para você. Paulo, Deus mandou dizer uma coisa para você. Ele mandou dizer que ele vai mostrar para você o quanto te importa sofrer pelo nome dele. Irmão, se eu sou Ananias, eu ficava atrás da porta e falava assim, Paulo, o Senhor mandou eu te dizer uma coisa. Ele mandou dizer quanto importa você sofrer pelo nome dele. Ele estava com medo do homem e tinha que dar essa notícia para ele. Eu fico pensando, será que eu seguiria a Cristo se no dia da minha conversão o Senhor me dissesse isso? Eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Essa é a proposta de Deus na nossa caminhada cristã. Para o nosso bem, para que nós aprendamos a adorá-lo. Mas às vezes a gente não conhece muito desse Deus, não é verdade? A gente não conhece muito dele, né? E precisamos conhecer esse Deus. Então o Deus da Bíblia é assim, ele nos conduz para o meio de tempestades, assim nós aprendemos a adorá-lo e assim cumprimos o propósito pelo qual nós fomos criados. Vamos fazer o nosso intervalo. Vamos fazer 10 minutos de intervalo e aí a gente volta depois para a gente continuar na meditação desse texto aqui. Por favor.